Com a divulgação do calendário da semeadura da soja no país, os sojicultores têm realizado os últimos detalhes para o preparo do solo, com adubação e com controle de pragas. Nesse sentido, o ITC realiza pesquisas de manejos no controle de plantas daninhas e do banco de sementes no pós-colheita do milho segunda safra. Às vezes o produtor fica perguntando como que a minha área, nesse período seco, está aí infestada com plantas de buva. Como, né? Fica essa pergunta. A resposta ela é simples e clara. Devido a características morfofisiológicas desta planta, dessa espécie, ou seja, da biologia dela, ela consegue germinar e emergir aí após a colheita do milho. Então, às vezes quando colhe o milho safrinha, as áreas que tem banco de semente de plantas daninhas como a buva, ali depois de 10, 15 dias você vai lá, ela está emergindo no meio da palha. Então é por uma característica dessa planta, por que ela germina e emerge nessa época, logo após aí a colheita do milho safrinha? É porque as condições, por exemplo, de temperaturas propicia que ela se estabeleça na área. Agora que a gente tem visto, quem tem adotado, por exemplo, colocar áreas que não dá para colocar a segunda safra, que tem colocado, por exemplo, plantas de cobertura como aí do gênero Braquiária, seja Braquiária rusiense ou Braquiária brisanta, o que a gente tem visto? É o controle cultural. Essas próprias plantas de cobertura, elas suprimem a germinação e emergência e estabelecimento de plantas de buva na área. Então esse já é um dos métodos de controle. A gente fala muito do método de controle químico, que é por meio de herbicidas, mas a gente tem aí um grande aliado que é o método de controle cultural. Com o período seco e com a umidade baixa, o pesquisador recomenda ao produtor realizar a aplicação de herbicidas na parte da manhã ou na madrugada, evitando a evaporação do produto. O pulverizador deve ser utilizado com bico mais grosso. Assim, a gota chega mais encorpada ao solo. Se tem herbicidas que propiciam esse controle antecipado, a gente precisa antecipar. Por quê? Por exemplo, no caso da buva, a gente tem a competição por água, luz e nutrientes, mas ela tem uma outra interferência que a gente conhece, que é a interferência que chama aleloquímica ou alelopática. Ela libera compostos do metabólito secundário no solo por meio de exudação radicular. Consequentemente, essas moléculas do metabólito secundário, que são compostos aí, normalmente compostos fenólicos, pode aí inibir o meu estabelecimento da soja. Consequentemente, reduzir o meu potencial produtivo da cultura da soja. Mas a aplicação do herbicida não pode deixar um residual na soja? É primordial o controle antecipado, pois os herbicidas normalmente usados no controle da buva, que possui eficácia, que são os herbicidas auxínicos, tem-se o receio que fique resíduo no solo e venha atrapalhar o estabelecimento da cultura da soja e até mesmo, às vezes, a produtividade. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos 3 anos, a gente tem estudado qual o intervalo que eu possa aplicar o herbicida auxínico, 2,4-D ou triclopir, qual que é o intervalo? Apliquei hoje, quantos dias eu preciso esperar para poder semear a soja? Então o controle antecipado vem contribuir até com isso. A gente tem visto que é em média em torno de 10 dias. No entanto, produtor rural, técnico, não é somente dias. A cada 100 ml de produto comercial que a gente aplica de 2,4-D para dessecação, eu tenho que esperar um dia. Ou seja, se eu aplico 1 litro, eu tenho que esperar 10 dias. Essa regra, ela existe exceção, pois não é só dias, precisa-se de chuvas, tá certo? Precisa de precipitação. Caso não houver, vamos supor, apliquei o herbicida hoje, 1 litro de 2,4-D, esperei 10 dias e fiz a semeadura da soja. Se não ocorrer chuvas, precipitação pluviométrica nesse intervalo de tempo, eu posso ter problemas de fitointoxicação no início do estabelecimento da soja. Às vezes não vem nem ocorrer perdas de produtividade, mas vai ocorrer fitointoxicação no início. Entre a buva, o pé de galinha e o capim margoso, qual seria a primeira planta daninha a ser combatida? Segundo o pesquisador do ITC da Comigo, a primeira tem que ser a buva. Seria a melhor escolha para o sojicultor. Tem áreas de cultivo, a gente tem visto também, que tem na comunidade infestante diferentes espécies, né, como a buva, a trapoeraba e também, por exemplo, espécie de folha estreita que a gente fala, as monocotiledôneas, que é capim amargoso, que é capim pé de galinha. No entanto, pensando no manejo antecipado, a estratégia é pensar no controle da buva, da trapoeraba nesse momento agora, de forma antecipada.
pois para controlar as folhas estreitas, como capim amargoso, capim pé de galinha, os herbicidas disponíveis que a gente tem, que são os graminicidas, conhecidos aí como os inibidores de acessease, precisa-se de uma reposição hídrica, ou seja, precisa de chuvas aí acumuladas até em torno de 100 milímetros e que tenha aí uma perspectiva de continuidade dessas chuvas. Senão, a gente vai aplicar o herbicida, às vezes esse herbicida vai chegar na folha do capim amargoso, vai penetrar, vai ser absorvido, mas no entanto não vai ter translocação. Consequentemente, eu não vou conseguir o controle dessa planta. Então, em comunidades infestantes que eu tenho espécie de buva, trapoeraba, capim amargoso, capim pé de galinha, vamos priorizar aí, com o uso de herbicida adoxínico, primeiro o controle das folhas largas, que no caso a buva, né, e no caso da trapoeraba, que é uma monocotiledônia, mas às vezes o pessoal acha que é folha larga.